Paz, irmãos, bom dia. Estão todos bem? Espero que sim e que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, quero compartilhar aqui uma palavra da parte de Deus, sobre a criação, sobre esse Deus criativo, sobre as coisas que Deus criou, que Deus é um Deus perfeito e criou tudo perfeitamente. Tanto que em cada criação realizada, ele dizia que tudo ficou muito bom. Tudo ficou bom. Tudo ficou perfeito. E ele, na sua perfeição, criando todas as coisas, colocando tudo no seu devido lugar, criou o homem. O homem para coroar toda a sua criação. Colocou o homem no jardim para que administrasse todos os seus bens, toda a sua criação. Mas o homem se perdeu por conta do pecado, e todos já conhecem o relato da queda do homem no jardim do Éden, por desobedecer uma ordem direta da parte de Deus para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o pecado entrou no mundo. A partir daí, queridos, Deus começou uma obra. Deus começou um plano para poder resgatar o homem de toda a sua degradação, de toda a sua queda, de toda a sua imundícia, de toda a sua miséria. Por causa do pecado, nós fomos distanciados, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, todos pecaram, e destituídos nós fomos da glória de Deus, fomos separados da glória de Deus, fomos separados da presença de Deus, por conta do pecado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na obra da cruz, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos religou a Ele, nos aproximou a Ele. Uma vez que o véu se rasgou de cima a baixo, nós podemos ter acesso novamente à presença do Pai no Santo do Santo. Queridos, Deus não nos perdeu de vista. Deus não se esqueceu de nós. Deus, Ele se lembra de nós em todos os momentos. Não importa o que você tem vivido, o que você tem passado. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Nada vai diminuir o amor de Deus por mim e por você, absolutamente nada. O problema das decisões erradas que eu e você tomamos é que nós nos distanciamos de Deus. E o prejuízo é de Deus? Não. O prejuízo é nosso. Porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos nos aproximarmos de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos, querido, reconhecer que em muitos momentos da nossa vida nós nos deixamos levar pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios desejos, dando ouvido à voz de Satanás e andando por caminhos perigosos. Porque, como diz a palavra, um abismo chama o outro. Uma vez que você está numa situação difícil e você não entrega isso nas mãos de Deus e toma atitudes de acordo com sua vontade e os seus pensamentos, achando que nós estamos fazendo alguma coisa certa, nós estamos cada vez mais nos aprofundando no erro e nos distanciando cada vez mais de Deus. Mas Deus, querido, Deus é maravilhoso. Deus, Ele tem cuidado de nós, mesmo nós andando por caminhos que não deveríamos andar. Deus está olhando para mim e para você com amor, com misericórdia, se entristecendo por causa das nossas decisões de não ouvi-lo, de não deixar Ele fazer o que Ele quer fazer na minha e na tua vida. A palavra de Deus fala que quem começou a boa obra, Ele que começou a boa obra, é fiel para terminar.
E ele vai terminar essa obra, queridos. Ele vai terminar essa obra se eu e você permitirmos que ele continue realizando a obra salvífica, uma obra de regeneração, amados. Regeneração significa restaurar, reconstruir. Deus, ele quer fazer com que nós, irmãos, sejamos totalmente regenerados, porque Deus fez uma obra, Deus faz uma obra, Deus faz uma obra perfeita. Deus, ele fez uma obra perfeita. E ele não faz nada pela metade. Pelo contrário, Deus faz tudo perfeito e completa, nada pela metade. E é isso que ele vai realizar na minha e na tua vida, queridos. Mas nós, irmãos, devemos deixar que o Espírito Santo de Deus, que é o realizador dessa obra, é o agente realizador dessa obra, que ele faça o que ele precisa fazer para que nós voltemos ao nosso estado original. Que Deus nos criou, que Deus nos formou. Deus, querido, ele sempre esteve olhando para mim e para você. Como diz o Salmo 139, eu vou ler aqui o primeiro verso. O Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele tem te sondado e ele te conhece muito bem. Não importa para onde nós formos, para onde decidimos ir, não importa para onde nós queremos nos esconder, não importa. Deus está olhando para mim e para você. A questão é, queridos, nós estamos dispostos a permitir que Deus continue realizando a sua obra maravilhosa na minha e na tua vida? Essa obra de regeneração que começa de dentro para fora. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O fato, irmãos, de estarmos na igreja, às vezes, não significa que nós estamos realmente totalmente regenerados. Eu posso muito bem ir para a igreja assim, com uma aparência de crente, com roupa de crente, com atitudes de crente, mas não ser regenerado. Posso louvar, posso glorificar, posso exaltar, mas não ser regenerado totalmente. Eu falo isso, queridos, por experiência própria. Quantas das vezes eu não fui para a igreja numa condição totalmente denegrada, destruída, no meu estado mais miserável. Mas estava lá, com uma roupa de crente, né? Com uma atitude de crente, às vezes frio, às vezes triste, cabisbaixo, mas estava lá. Às vezes, irmãos, até glorificando, louvando a Deus, mas só Deus sabe a destruição que estava dentro de mim. E Deus, irmãos, ele não desiste de mim e de você, não. Deus não desiste. Você pode desistir de você mesmo. As pessoas podem desistir de você. Mas Deus não desiste de você. Deus, ele quer continuar realizando esta obra. Deus quer continuar mudando todo o teu interior, transformando todo o teu interior. E eu repito, irmãos, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Às vezes, irmãos, você vai no culto e você fala assim, nossa, mas o culto estava meio frio hoje, né? Não estava legal. E cada um pode dizer de si mesmo. Ninguém pode dizer pela outra pessoa. Porque só Deus conhece como cada um vive, o que cada um faz. Irmãos, o culto, quem realiza é nós. E se você não está numa condição favorável, se você não está numa condição que Deus gostaria que você tivesse,
o culto nunca vai estar bom para você. Às vezes, num lapso de sanidade, você vai ouvir a voz de Deus através da palavra, você vai ouvir a voz de Deus através do louvor, mas quando você sai dali, você sai na mesma condição que você entrou. E não é isso que Deus quer, queridos. Deus quer que nós reconheçamos que nós somos pecadores, que nós somos necessitados da misericórdia e da graça dele, que nós precisamos da presença dele, que nós precisamos da misericórdia e do amor dele. Nós precisamos, querido, nós necessitamos. Nós precisamos, querido, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração diante da presença de Deus e recebê-lo e permiti-lo que ele realize e continue realizando essa obra. Irmãos, não se engane que as coisas de Deus acontecem de forma instantânea e mágica. Deus pode fazer algo, sim, de uma hora para outra, instantaneamente? Pode. Ele é poderoso. Tudo está nas mãos dele. Mas por conta da nossa condição, amado, de degradação, miseráveis, perdidos, derrotados, por causa da nossa condição pecaminosa, há um processo. Há um processo que nós precisamos passar. E se nós não passarmos por esse processo, irmãos, não há uma regeneração completa. Porque Deus não pula etapas. Deus não faz nada para favorecer o homem. Deus faz tudo para favorecer a Ele mesmo, para que o nome dele seja glorificado, amados. Nada é para a glória do homem. Nada é para massagear o ego do homem. Tudo é para a glória dele, somente dele. Porque ele é o Criador, ele é o Pai, ele é o Deus. Somente ele é capaz de fazer aquilo que ninguém pode fazer, querido, na minha e na sua vida. Permita que ele realize esta obra na tua vida. Lá em Hebreus, no capítulo 12, irmãos, e aí é um processo. E dentro desse processo, lá no capítulo 12 de Hebreus, vai falar que a disciplina de Deus, à primeira vista, é um de gosto amargo. Não é agradável para ninguém. Mas que o final nos traz um gosto doce como um mel. Um sabor doce como um mel. Então, queridos, nós devemos confiar nesta palavra, nós devemos confiar nesse Deus. Ainda que esteja doendo, ainda que o sofrimento é persistente, ainda que você esteja sendo afligido, fique firme, confie nele, porque o que ele faz é perfeito. E você vai continuar a glorificar a esse Deus maravilhoso que vai completar a obra na minha e na tua vida. Deus é maravilhoso, irmãos. Você precisa confiar mais. Eu preciso confiar mais. E nas minhas orações, amado, eu peço todos os dias isso, para que o Espírito Santo de Deus me ajude a confiar mais nele. Para que o Espírito Santo de Deus me ajude a amar a Deus acima de todas as coisas. A amar ao meu próximo como a mim mesmo. E quando o que parece ser difícil para mim e para você, irmãos, apresente isso para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus, ele quer fazer tudo novo na tua e na minha vida. Deus, ele quer fazer algo diferente na minha e na tua vida. Permita que ele faça isso. Se renda a ele. Porque muitas das vezes, irmãos, não é falta de fé. Porque se eu perguntar para você, você crê nesse Deus? Você acredita nesse Deus, Criador dos céus e da terra? Que te criou, que te formou, que te abençoou,
que te abençoa, que te sustenta e que te trouxe até aqui. Porque a palavra de Deus fala que até aqui nos ajudou o Senhor e Ele tem te ajudado a chegar até aqui. Se você confessa esse Deus, queridos, e se você crê nesse Deus, se renda a Ele. Se renda de forma incondicional. O que está faltando é isso, irmãos. É nos rendermos mais, é nos entregarmos mais, é nos derramar mais, é buscar conhecê-lo mais, como diz Oséias, capítulo 6, se eu não me engano, capítulo 4, capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer a esse Deus. Então se renda, querido. Se renda de forma incondicional. Não coloque condições dentro de você, dentro do seu coração, para se entregar mais a Deus. Não, irmãos. Se derrame. Se derrame confiando de que Deus irá cumprir e realizar toda a obra que Ele começou na minha e na sua vida. Como eu disse, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Nosso espírito perdeu o contato com o Espírito Santo por causa do pecado. Consequentemente, o nosso espírito não consegue se comunicar com a nossa alma, porque a nossa alma está sendo cheia das coisas exteriores. Está sendo tomada pela carne, pela vontade da carne, pelo desejo da carne, pelo pecado que domina a nossa carne. E aí nós estamos sendo barrados, nós criamos uma barreira entre nossa alma e o nosso espírito, para que o Espírito Santo de Deus possa se comunicar com cada um de nós. Porque é através do Espírito. Porque quando Deus nos criou, irmãos, Ele soprou o fôlego de vida. Ele colocou em nós o seu Espírito, que aí nos tornou almas viventes. Entre a carne, a matéria e o Espírito que Deus colocou está a alma. É a alma, querido, que concentra todas as nossas emoções, todos os nossos desejos. E se nós estivermos cheios das coisas exteriores, das coisas que são próprias da carne, querido, nós não teremos condições de andar em espírito, porque nosso espírito não consegue se comunicar com a nossa alma. Por isso, queridos, permita que Deus cumpra a sua obra na minha e na tua vida, que nós venhamos ser regenerados por completo, porque Deus faz tudo completo e perfeito na minha e na tua vida. Amém, queridos? Permita, se renda, se entrega incondicionalmente a esse Deus maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, querido, deixe seu like, se inscreva no canal e curva suas cabeças agora, que eu quero orar por você. Quero entregar a tua vida nas mãos do Senhor neste momento. Curve suas cabeças, feche seus olhos, que eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, quero neste momento, através deste vídeo, Pai, abençoar a cada pessoa que estará assistindo este vídeo. Que este vídeo possa alcançar, Senhor, as almas cansadas, as almas destruídas, que estão necessitando, Senhor, de uma regeneração. Na verdade, todos nós precisamos, papai querido, sermos regenerados. Por isso eu oro, Pai, por cada uma dessas pessoas, Senhor, que o Senhor possa entrar no coração deles, que o Senhor possa entrar no mais profundo do ser deles, Pai, e realizar e completar a obra que o Senhor iniciou. O Senhor conhece a cada um, Pai. O Senhor sabe cada dificuldade, cada problema, Senhor, cada aflição que cada um deles tem vivido, por conta de decisões ou por conta de circunstâncias em nossa volta, Senhor, que tem levado a essas pessoas em uma situação de aflição e de tristeza. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, sustenta, livra cada um dos perigos, da destruição, livra, Senhor, cada um das garras de Satanás, de todo mal, e que o Senhor possa regenerar a cada um de nós, ó Pai, a cada um dos teus filhos que estará assistindo este vídeo, Pai. Em nome de Jesus, que as obras do inimigo sejam destruídas
em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um, queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.